Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla GR Sport 2024 versão topo de linha. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nessa versão, novidades: teto solar, novas rodas, perfil dos pneus um pouco mais alto para trazer mais conforto, sensor de ponto cego e tráfego cruzado que não tinha anteriormente no modelo. Na parte interior, painel digital de 12,3 polegadas e conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio na sua multimídia de 9 polegadas. Na saída do banco traseiro, ar-condicionado com 2 tomadas USB do tipo C e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio da Toyota Gazoo Racing, partindo aqui dos seus faróis. Na parte lateral são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, exceto a luz de indicação que é halógena. Aí nós temos aqui, ó, luz de condução diurna menor, esse filete mais acima, um outro filete que vem até a parte final do farol. Acendimento automático dos faróis com projetor de longo alcance, farol alto e baixo, também com sistema comutativo da parte do sistema de segurança da Toyota Safety Sense. Mais abaixo, os vincos aqui que são bem pronunciados, que não teve alteração, da mesma forma como no modelo 2023, e a grade frontal, ela muda dos demais modelos, é o único que tem esse tipo de grade e também esse detalhe aqui com a parte em preto fosco. Mais abaixo aqui, ó, vocês veem farol de neblina, que é em LED, e aí, como eu falei para vocês, toda essa grade dianteira aqui que é mais avantajada do que os outros modelos, com a abertura aqui em colmeia, com acabamento em black piano. Mais acima, todo esse detalhe também em black piano, que vem contornando toda a parte do capô, com esse aplique cromado também que se destaca. E aqui, como ele está todo no preto, não se destaca muito, fica mais sobre essas mudanças. Mas se fosse na cor branca ou vermelha, com certeza ele se destacaria muito mais. O logo translúcido da Toyota, onde fica localizado os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que agora teve mudanças. E aí agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Anteriormente, somente veículos. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Os vincos que saem da parte lateral aqui do capô, vindo até a frente, dessa forma aqui também. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla GR Sport. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 175 cavalos, torque de 21.3 kg, força metro a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift. Com a primeira marcha engrenada, ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Uma mudança aqui referente à legislação do Procon VL7 trouxe um ganho de eficiência em consumo de 8% no modelo comparado com a versão 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nessa versão do modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram redesenhadas. E ela segue o mesmo padrão da linha 2023, um diamantado das bordas aqui e os vincos bem aparentes com a pintura em black piano, que também recebeu uma alteração no perfil dos pneus. Anteriormente 225/45, agora passou a ser 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão
do Corolla, que mede 4,63 metros de comprimento, vão livre de solo de 15,1 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse contorno que fica bem marcante. Também detalhe com a saia lateral e esse vinco da primeira porta até a segunda porta, que fica bem marcante. E outro vinco bem aparente da parte lateral, passa por todo o carro até a parte da lanterna traseira. A inscrição GR e um detalhe na parte de suspensão. Ele tem aqui uma suspensão esportiva, um pouco mais firme para uma condução aí no final de semana que você queira dar uma pisada mais forte. Também um detalhe, o assoalho aqui ele é 100% plano, então ele traz a parte de aerodinâmica melhor para o modelo nessa versão GR Sport. Detalhe aqui também, ó, com coluna A com detalhe preto fosco, essa parte de baixo do retrovisor, repetidor de seta, e ele também tem rebatimento eletrônico. E um detalhe interessante, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, que anteriormente não tinha no modelo sedã. As maçanetas são na cor do veículo, que é um preto atitude metálico. E aqui o modelo se dispõe de 3 cores. Esse preto que eu estou mostrando para vocês, branco lunar perolizado e vermelho. Novidade aqui, teto solar, que era muito pedido pelos clientes, e a Toyota atendeu esse pedido e agora a GR passa a vir com teto solar. Coluna B com detalhe em preto fosco, com essa parte da terceira coluna, na coluna C, com a parte também em preto fosco. E os vincos que ficam bem aparentes aqui na parte traseira, que eu quero mostrar os detalhes do modelo aqui para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com essa saia que envolve toda a parte do para-choque, que é diferenciada dos outros modelos somente de série nessa versão GR Sport. O detalhe todo em preto fosco, com os defletores de ar e o assoalho 100% plano para trazer mais aerodinâmica, como eu falei anteriormente. Esse detalhe com um vinco bem aparente na parte do para-choque e refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem da parte lateral, são mais afiladas, terminando na tampa traseira, contém a máscara negra e todo o sistema de iluminação é em LED, com esse detalhe que fica bem marcante, indicação de seta, indicação de ré, somente do lado direito. Todo esse detalhe cromado que sai da parte da lanterna, atravessando toda a tampa traseira, com essa parte mais brilhante e fosco que fica bem aparente. A inscrição Corolla GR Sport e o logo aqui ao centro com os detalhes em cromado. Diferencia também nesse modelo aqui o spoiler traseiro, com esse detalhe em preto fosco. Se ele fosse na cor branca ou vermelha, que são as 3 opções que ele tem, seria aqui um branco, por exemplo, né? Esse detalhe aqui do spoiler preto, o teto preto e os retrovisores. Aí se diferenciam nas cores branca, lunar, que é perolizado, e no vermelho. Aqui já fica mais sóbrio, não fica tão aparente. O detalhe aqui com terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, chave presencial no bolso, colocando a mão aqui, ó, nesse botão mais abaixo, você consegue fazer a abertura desse porta-malas, que por ser um sedã médio, 470 litros de capacidade para você utilizar. A iluminação halógena aqui no teto, você puxando aqui você tem acesso ao kit de ferramentas com o step de uso temporário, com a roda em aço, que não mudou o perfil, continua sendo da mesma forma como no modelo 2023. Todo esse acabamento aqui na tampa traseira, câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. A luz de neblina em LED, isso é um item de segurança interessante. E falando em segurança, o modelo conta com freios ABS com EBD, IBAS e assistente de rampa, e freios a disco nas 4 rodas. E também 7 airbags no total, que são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 metros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vamos sentar aqui para mostrar para vocês essa questão aqui do espaço. Praticamente ainda sobram 3 dedos para vocês verem esse detalhe. O teto é preto, com as alças no teto, iluminação halógena e a novidade aqui, ó, teto solar aqui para o modelo GR, que traz muita luminosidade e era um pedido também feito há muito tempo pelos consumidores. O detalhe aqui com portas revistas, aqui somente do lado do passageiro. E outra novidade, saída de ar-condicionado para a segunda fileira, com 2 tomadas USB do tipo C, é um pedido que a Toyota atendeu, com certeza vai trazer muito mais comodidade para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Revestimento do banco em couro com essa parte, ele é mista, e o Ultra Suede com essa parte bem macia, com uns pontilhados aqui vermelhos. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na parte traseira aqui do modelo.
cinto de 3 pontas, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Detalhe aqui, com descansa-braço, com 2 porta-copos. Isso é legal viajando aí com 3 ou 4 pessoas no modelo. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. E alerta de afivelamento do cinto de segurança aqui para os 3 ocupantes na parte traseira. Apertando esse botão, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Caso não caiba uma coisa ali maior no porta-malas, uma escada, por exemplo, tem como você descer um dos 2 lados ou utilizar dessa forma também, trazendo mais comodidade. Revestimento aqui da porta em couro, com essa parte toda pontilhada em vermelho. Isso você vai ver espalhado por todo o carro. Essa parte aqui em plástico bem macio ao toque, com as costuras vermelhas, puxadores prata, acionador do vidro elétrico com uma função autodown, sobe com um toque só. Também o nicho aqui na parte da porta e o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial, com uma inscrição Toyota e Corolla. Do outro lado, esse botão para você acionar a parte da abertura da tampa traseira e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você consiga fazer a abertura aqui do Corolla através da Smart Entry. Quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista, essa alavanca para ajuste de altura, essa outra alavanca para ajuste da inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. O detalhe aqui, com uma terceira opção de abertura do porta-malas, uma opção também a abertura do tanque de combustível, que é de 50 litros, a inscrição GR Corolla com esse detalhe vermelho, as costuras vermelhas. Isso você vai ver por todo o carro. Agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla GR Sport 2024, que tem a novidade aqui, ó, um painel digital de 12.3 polegadas. Acredito que muitos vão gostar dessa mudança. Também a multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio com sistema Harman Kardon. Essa vai ser opção em todas as versões do Corolla 2024. Os 4 botões físicos aqui ao lado com volume, e aqui uma mídia bem intuitiva ao toque com AM, FM, estações, favoritos, USB para você fazer aqui a opção do comando de som. E também no painel, Bluetooth e projeção de tela. Aqui nós temos a opção com telefone, clicou ao centro, ela vai procurar o seu dispositivo para fazer a opção do Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso ficou interessante. Opções aqui com configurações do veículo com informações de rota, velocidade média, tempo decorrido e autonomia. Consumo combinado e histórico de consumo também para você fazer o acompanhamento. E configurações aqui referente a dispositivos, equalização de som, e aqui referente a sistema, configurações do veículo e também parte de iluminação que você consegue fazer o acompanhamento. Ficou uma multimídia bem intuitiva ao toque. Acredito que muitos vão gostar dessa multimídia aqui no modelo. Ar-condicionado, que é digital, apenas de uma zona para o modelo, com ar quente e ar frio. Você consegue colocar a temperatura aqui desse lado, do outro lado fluxo desse ar-condicionado, aqui aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar o fluxo da parte desse ar-condicionado. Aqui o detalhe para você estar fazendo o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. E esse detalhe para ligar a fileira do banco traseiro. Essa é uma parte que muitos vão gostar aqui nesse modelo. Todo detalhe black piano em cinza metálico. Detalhe também com a opção aqui do botão Start Stop com inscrição GR para fazer a ignição do veículo. E uma parte bem interessante, aqui ó, no console central, todo detalhe em preto fosco. E temos uma plataforma para fazer recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você consegue fazer o recarregamento aqui sem fio. Isso é bacana também no modelo. Todo detalhe em black piano aqui no console central, com essa parte cinza metálica. O botão Sport, que você consegue estar acionando. Vamos supor que você queira deixar o carro com um giro mais alto, ele vai fazer a troca simultânea aqui da parte automática mais alta, mais rápida, para que você fique com o motor mais cheio. E o botão que você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. Aqui também o detalhe do câmbio automático, que é de 10 velocidades, como eu falei na apresentação do motor. Câmera de ré, que você tem a opção aqui com as linhas de distanciamento. E olha lá, o sensor de tráfego traseiro e sensor de ponto cego dos retrovisores já dando um alerta ali. Então teve uma mudança interessante também nesse carro. Ele não tem as linhas aqui dinâmicas referente ao ângulo quando você esterça o volante. Apenas as linhas aqui
de distanciamento. Descendo aqui para o modo drive, você coloca aqui para o lado esquerdo, para frente da primeira décima, para trás as reduzidas para você fazer a troca manual caso você queira. Vamos supor numa descida de serra para utilizar como freio motor, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança com o motor mais cheio, colocando uma marcha para baixo para ficar com o motor com um giro mais alto. Freio de estacionamento que continua sendo manual com essa alavanca. A inscrição GR Corolla com a inscrição aqui do modelo 6558, 2 porta-copos, revestimento em couro com uma linha vermelha aparente, aqui dos cansa-braço, que tem todo esse espaço para você estar utilizando, tomadas aqui 12 volts e USB do tipo C para você usar da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro com a parte mista em couro mais lisa, toda essa linha aparente, e aqui já é um Ultra Suede em alcântara preto com os pontilhados vermelhos bem macio ao toque, essa parte mais acima também e a inscrição GR mais acima. Parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho, você puxa, já acende a iluminação aqui no teto, halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um farol alto com um carro vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. A iluminação aqui no teto halógena, esse botão que você consegue ativar ou desativar o sistema de alarme volumétrico no interior do veículo. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no veículo, não vai ter problema, não vai disparar o alarme. E aqui, ó, referente à abertura do teto solar, que é uma novidade aqui para o modelo, traz mais luminosidade, tem um sistema aqui referente a anti-esmagamento também, colocando as mãos ali não tem problema de ter esmagado ali um dos dedos. A persiana que você consegue fechar aqui para tampar a luminosidade caso você deseje. Também o acabamento aqui do painel é bem macio ao toque, com essa linha vermelha aparente, todo detalhe aqui cinza, terminando ali no difusor do ar-condicionado, esse detalhe black piano. O acabamento também do painel, como vocês veem, é bem macio ao toque. Essa parte aqui com a tomada USB, também porta-luvas ele desce aqui bem devagar, tem um amplo espaço para você utilizar, um tweeter ali com sistema de som. Essa parte aqui mais acima já é com plástico rígido, aqui ó já é com acabamento bem macio ao toque, como vocês veem na parte do painel. Os comandos aqui na porta do motorista, todos eles são iluminados, 4 vidros com uma função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor. E também, se você deixando no modo A aqui, ele vai acionar no controle remoto e fechar automaticamente. Regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Na parte do painel, regulagem do facho do farol, por ser um sedã médio, você coloca mais peso, você consegue regular para cima ou para baixo. Esse botão que você mantém ativado aqui, verde, dessa forma que está aqui, faz parte do sistema Toyota Safety Sense, com farol alto e baixo comutativo. Você deixando no farol alto, automaticamente, quando vir um carro contra você, ele vai colocar para o farol baixo. Passou o carro por você, ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto. Isso é um item que realmente traz bastante comodidade ao dirigir. E aqui foi acrescentado o botão Odotrip, por conta do painel digital. Você aperta aqui, ó, ele vai mudar Trip A, Trip B ou odômetro total. Você tem essa opção. Aqui mais abaixo, a abertura do cofre do motor, direção eletroassistida com ajustes de altura, ajustes de profundidade, esse volante multifuncional com detalhe cinza metálico, também revestido em couro com uma linha vermelha aparente. Os comandos aqui de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de som e também os comandos referentes ao computador de bordo na tela ali do painel digital. Aqui você consegue mudar as estações de rádio ao aplicativo e mudar aqui as músicas ou as estações de rádio. Já esses comandos mais acima faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que, como eu falei para vocês, teve mudança. Anteriormente ele identificava somente veículos, agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. E aqui você consegue selecionar o ACC, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e, despercebido no trânsito, o carro à sua frente diminuiu a velocidade, ele vai se igualar automaticamente à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse outro botão faz parte do sistema referente à mudança de faixa involuntária, que você mantendo ativado, ele vai identificar quando você sai da faixa de rodagem. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem.
e ele tem também sistema de centralização de faixa. Então ele vai fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem. E detalhe, quando ele percebe que você está com muito tempo sem a mão ao volante, ele está ali consertando ou corrigindo ali há muito tempo, ele te dá um alerta para você segurar ao volante. Aqui esse botão mais acima faz parte do sistema pré-colisão. Ele vai identificar, como eu falei, pedestres, ciclistas e veículos. E numa situação de risco eminente na sua frente que você não percebeu, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para que você possa se evadir dessa situação de risco. E você não tomando essa medida, ele vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. É um sistema de segurança bem interessante. E também a parte com opção de oscilação ao volante. Ele vai perceber numa viagem, quando você está fadigado, muito cansado ao dirigir, e ele vai aparecer uma xícara de café ali falando para você, ó, tá na hora de você descansar um pouco da viagem, você pode sofrer um acidente. Então isso é um sistema bem bacana. A parte aqui com as mudanças de marchas no pedal shift no volante, para você fazer as trocas manuais, caso você deseje, e o volante que é digital, de 12,3 polegadas, aqui o conta-giros, velocímetro digital, indicador aqui com relógio, indicador da temperatura externa, indicação do câmbio e o velocímetro digital, porém de forma manual aqui com arco. Aqui você tem as médias de consumo, marcação aqui do tanque de combustível, que é referente aqui a 60 litros, e aqui o indicador da temperatura do motor. E o detalhe, você segurando aqui ao centro, ó, você tem a opção 1, que é essa que eu mostrei para vocês, opção 2 vai aparecer o modo eco e as informações de viagem, opção 3, aqui a rádio e os sistemas de segurança. Se você colocou o botão aqui ao centro, você tem as configurações gerais, e isso é o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Configuração do medidor. Então você tem o tipo do medidor, você escolhe com os arcos ali direito e esquerdo, você escolhe com o arco aqui centralizado, né? E também você escolhe essa opção sem os arcos, somente aqui de forma digital. Eu vou voltar aqui para os dois arcos. E aí você tem também aqui a opção do estilo de medidor. Ele já está na forma esportiva, por ser essa versão GR Sport. Você pode colocar no robusto, ele vai mudar essa parte. Você pode colocar também aqui no inteligente, que já vai mudar, ficou bacana também. E aqui o outro estilo, que é o casual, que para mim é o mais sóbrio aqui do modelo. Mas vamos voltar aqui para o tipo esportivo. E também tem um detalhe aqui bacana que eu vou mostrar para vocês, na parte de configurações. Você colocando aqui para o lado, você tem os detalhes aqui referente à parte das mídias do carro, né? Então você tem aqui, ó, todo pro lado direito que eu vou mostrar para vocês aqui, informações de viagem, a média trip A, trip B, colocando para baixo aqui a média instantânea, quanto que você consegue rodar com combustível, média total. Também aqui centralização de faixa, os sistemas de segurança e a bússola. E colocando para baixo ele volta lá novamente. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla GR Sport 2024. Deixa aí nos comentários o que você achou da mudança desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica desse carro na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.